Se você tem uma tartaruga tigre d'água de estimação e mora no estado do Rio Grande do Sul, cuidado, você pode estar cometendo um crime ambiental. Desde 2015, a SEMA, Secretaria de Meio Ambiente do Estado, proibiu a criação e comercialização de qualquer tartaruga do gênero Trachemis. Ou seja, tanto as nossas queridas tigres d'água verde e amarelas, quanto as invasoras orelhas vermelhas americanas, não podem ser criadas ou comercializadas pelos gaúchos. Essa medida, que pode parecer radical à primeira vista, busca proteger a biodiversidade local e garantir a segurança ambiental. Se você quiser saber o porquê disso e o que fazer caso tenha um desses animais em casa, assista esse vídeo até o final e descubra o impacto que a sua criação pode trazer para o meio ambiente. Antes de mais nada, se ainda não é inscrito no canal, te inscreve aí e senta o dedo no like, que não te custa nada, mas com certeza nos ajuda muito nessa iniciativa de criar conteúdo para todos os amantes de ecossistemas aquáticos. A comercialização e a criação de animais exóticos no Brasil são regidas por importantes instrumentos legais, nacionais e internacionais. A começar pela Convenção Internacional sobre Diversidade Biológica. A CDB é um tratado da Organização das Nações Unidas estabelecido durante a ECO 92, a Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento realizada no Rio de Janeiro, em junho de 1992. É um dos mais importantes instrumentos internacionais relacionados ao meio ambiente. A CDB entrou em vigor em dezembro de 1993 e o Brasil aprovou o texto por meio do Decreto Legislativo nº 2, de 1994, e a ratificou por meio do Decreto Federal nº 2519, de 1998. A CDB enfatiza a necessidade de proteger a fauna e flora locais, promovendo o uso sustentável dos recursos biológicos e prevenindo a introdução de espécies invasoras. No âmbito nacional, a Lei 9.605 de 1998, a chamada Lei de Crimes Ambientais, estabelece sanções para atividades que prejudiquem o meio ambiente, incluindo o tráfico e a comercialização ilegal de animais silvestres e exóticos. A lei prevê multas pesadas e até mesmo penas de reclusão para os infratores. Especificamente no Rio Grande do Sul, a Portaria SEMA número 46 de 2015 regula a comercialização e a posse de espécies e subespécies exóticas e nativas das tartarugas de água doce do gênero Trachemis. Essa legislação reforça as diretrizes nacionais e internacionais, proibindo a venda e o tráfico dessas tartarugas, como medida preventiva para evitar danos à biodiversidade local. Também a Lei 15.434 de 2020, que institui o novo Código Estadual do Meio Ambiente, proíbe o comércio e a manutenção em cativeiro de exemplares da fauna silvestre, bem como proíbe a introdução, transporte, posse e utilização de espécies exóticas no estado. A proibição da comercialização de tartarugas tigre d'água no Rio Grande do Sul está embasada em legislações ambientais rigorosas. Aqueles que desrespeitarem a norma estarão sujeitos às penalidades, que podem incluir multas financeiras, apreensão dos animais e, em casos mais graves, até detenção. Essas medidas visam coibir o tráfico e a posse ilegal de espécies invasoras, contribuindo para a proteção dos ecossistemas locais e evitando o desequilíbrio ambiental. Mas e qual o motivo desta proibição? A ação foi necessária diante de estudos técnicos que apontaram riscos de impacto ambiental nos ambientes aquáticos do estado do Rio Grande do Sul. O grande problema está na introdução de espécies invasoras, como a tigre d'água de orelha vermelha, originária dos Estados Unidos da América. Essas tartarugas, quando introduzidas em ambientes fora do seu habitat natural, competem diretamente com espécies nativas por recursos essenciais, como alimento, áreas para descanso e reprodução. Essa competição pode levar à diminuição ou até mesmo à extinção de populações de espécies locais. O responsável pelo setor de fauna da SEMA à época da proibição, João Dotto, destacou que era crescente o número de registros da presença de tartarugas com características morfológicas mistas, potencialmente híbridas da espécie nativa T. dorbini e a subespécie T. scripta, em ambiente natural do Rio Grande do Sul. A introdução de espécies exóticas, causada em grande parte pelo comércio de animais de estimação, é atualmente a segunda principal causa de perda de biodiversidade global. A fuga e principalmente a soltura deliberada dos animais pelos seus proprietários são fatos corriqueiros. Outro problema significativo é a transmissão de doenças. Muitas espécies invasoras podem carregar patógenos que não afetam sua saúde, mas que podem ser fatais para as espécies nativas. Isso compromete ainda mais a sobrevivência da fauna local. A
presença dessas tartarugas em ecossistemas sensíveis agrava situações já precárias, como a fragmentação de habitats e a poluição de águas. A introdução de uma espécie invasora pode alterar toda a dinâmica de um ecossistema, afetando a cadeia alimentar, reduzindo a população de peixes e outras espécies aquáticas, e, em última instância, causando um desequilíbrio irreversível. Além disso, os impactos econômicos também devem ser considerados. O desequilíbrio ecológico pode afetar atividades como a pesca, o turismo e a aquicultura, que dependem diretamente de um meio ambiente saudável e equilibrado. Controlar a disseminação dessas tartarugas demanda recursos financeiros e humanos significativos, que poderiam ser utilizados em outras iniciativas de conservação. Em resumo, a presença da tigre d'água de orelha vermelha americana é um problema que transcende os limites da biologia, afetando o meio ambiente, a economia e a qualidade de vida das comunidades que dependem de ecossistemas saudáveis. Infelizmente, as tigres d'água de orelha vermelha ainda são comercializadas ilegalmente, não só no Rio Grande do Sul, mas Brasil afora. Por isso, é essencial que quem queira adquirir uma tartaruga de estimação saiba identificar as diferenças entre a tartaruga invasora e a nativa. A tartaruga tigre d'água de orelha vermelha possui características físicas distintas em relação à tartaruga tigre d'água brasileira. Enquanto a espécie brasileira possui uma coloração mais vibrante e linhas amarelas na cabeça, a americana é mais discreta, com uma coloração mais apagada, e tem como característica principal as orelhas vermelhas. Atrás dos olhos, notam-se claramente duas manchas avermelhadas. O plastrão, que nada mais é do que a parte inferior do casco, a barriga da tartaruga, também é visivelmente diferente. Enquanto a tartaruga brasileira apresenta manchas bastante diferenciadas e irregulares, a americana possui círculos bem delineados. Essas diferenças são importantes, pois muitas vezes as pessoas não sabem distinguir as duas e acabam adquirindo tartarugas invasoras, o que contribui para o desequilíbrio ambiental. Nos demais estados do Brasil, fora o Rio Grande do Sul, é possível adquirir tartarugas tigre d'água nativas de forma legalizada. Essas tartarugas devem ser adquiridas exclusivamente em criadouros comerciais devidamente registrados e autorizados pelos órgãos ambientais competentes, como o IBAMA, para garantir a rastreabilidade e prevenir o tráfico ilegal. Os animais comercializados legalmente recebem microchips de identificação. O uso desses microchips permite não apenas identificar a procedência do animal, mas também assegurar que ele foi adquirido dentro das normas estabelecidas. Além disso, os compradores são orientados a manter documentação comprobatória, como notas fiscais e certificados, para eventuais fiscalizações. Essa prática é essencial para coibir o tráfico de espécies e garantir que apenas animais provenientes de criadouros regulamentados estejam no mercado. Se você tem uma tartaruga tigre d'água, não se desespere, mas tenha ciência da legislação vigente. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 1º da Portaria SEMA 46, a posse, o transporte e a manutenção de indivíduos da espécie nativa Trachemis dorbini adquiridos antes desta portaria não configuram infração ambiental desde que marcados e acompanhados de nota fiscal ou atestado de origem dos animais. Então, se você possuía uma tartaruga tigre d'água nativa antes da implementação da legislação, você tem direito a mantê-la, desde que cumpra algumas exigências para regularizar a posse. A primeira medida é garantir que o animal esteja registrado junto aos órgãos ambientais competentes. Em alguns casos, pode ser necessário comprovar que a tartaruga foi adquirida antes da proibição, apresentando notas fiscais ou outro tipo de documentação. Para quem não possui a documentação, é recomendável procurar os órgãos ambientais para verificar a possibilidade de regularização do animal. Agora, se você tem uma tartaruga tigre d'água de orelha vermelha, saiba que não é permitida a sua posse em solo gaúcho. É importante reforçar que soltar a tartaruga na natureza não é uma opção, pois isso é crime, justamente por comprometer os ecossistemas locais e causar desequilíbrio ambiental. Algumas cidades possuem programas de entrega voluntária. Esses programas permitem que a tartaruga seja encaminhada a centros de triagem ou criadouros especializados, onde receberá os cuidados necessários. Outra opção é buscar instituições ou zoológicos autorizados que possam acolher o animal. Por fim, garantir o bem-estar da sua tartaruga inclui proporcionar um ambiente adequado, com alimentação balanceada e espaço suficiente para que ela possa se desenvolver de forma saudável. Lembre-se de que manter-se informado sobre as regulamentações e boas práticas é essencial para cuidar do seu animal de estimação de forma responsável. A
proibição da comercialização das tartarugas tigre d'água no Rio Grande do Sul é apenas um passo dentro de uma estratégia maior para a preservação ambiental. Para que essa medida seja eficaz, é fundamental que a população esteja ciente dos motivos por trás dessa decisão. A conscientização é a chave para prevenir práticas que possam ameaçar a biodiversidade e comprometer os ecossistemas locais. Educar a sociedade sobre os riscos de adquirir animais de forma ilegal, os impactos das espécies invasoras e a importância de respeitar as regulamentações ambientais é um trabalho contínuo. Campanhas educativas, parcerias com escolas e ONGs e órgãos ambientais podem ajudar a disseminar essa mensagem de forma mais ampla e eficiente. Concluir com responsabilidade essa jornada é um compromisso de todos. Seja cuidando adequadamente do animal que já possui, seja respeitando as normas ambientais, cada pequeno gesto contribui para um futuro mais equilibrado e saudável. Afinal, preservar o meio ambiente é preservar a vida em todas as suas formas.